Sola Fide. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Foi isso que disse o profeta Abacuque, que viveu depois de mim. Fidelidade ao Deus Altíssimo. Fé. Foi isso que disse na carta aos Gálatas um homem que viveu muito depois de mim. O justo viverá pela fé. E se eu vivi, e se o meu povo viveu, foi por nada senão a fé. Fé, quando eu, uma menina, sem parentes, sem nada, sem pátria, fui escolhida dentre as donzelas da cidade de Suzã para ser preparada a encontrar o rei. Eu, que não tinha ninguém, mas decidi mudar o meu nome de Radassa para Esther, para servir ao meu povo. Fé, quando o rei me escolheu para ser a primeira esposa dele. Fé, que o rei me concederia o seu favor. Fé, quando eu decidi orar para que o meu povo hebreu fosse liberto da morte instaurada por Naamã. Fé, que isso que salvou os hebreus da morte planejada. Fé, foi isso que eu proclamei, somente a fé. Amém. Sola Gratia. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Foi o que João escreveu sobre o Mestre. Ai, se alguém recebeu graça sobre graça, essa certamente fui eu. Mulher pecadora que eu era, atormentada e indigna, quem mais poderia me dar o favor imerecido da liberdade e da salvação, senão o querido Mestre? Ninguém viu valor em mim, nem eu mesma. Mas no olhar de Jesus, quando ele levantou o meu rosto e disse: não chores mais, Maria, eu entendi que não era sobre merecimento, era sobre amor tão infinito, dado para mim de graça. Eu não merecia aquele amor e mesmo assim ele me amou. Eu não merecia redenção e mesmo assim ele me redimiu. E essa mesma graça libertadora, ao mesmo tempo que me tirou toda a tribulação, me encheu da alegria e da liberdade da salvação. De graça. Simples assim. Somente a graça. Sola Escritura. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Sabem, às vezes eu penso que secretamente João era poeta. E que Deus entregou a ele o dom da palavra. E faz todo sentido aquele que criou todo o universo e tudo que nós vemos através da palavra, dar o dom da palavra para seus apóstolos. Eu acredito que também recebi este dom, com um pouco menos de poesia, é claro. E se eu fosse tão poeta quanto João, eu diria que ainda podemos ouvir o eco dessas palavras de criação todas as vezes em que nós respiramos. Mas, como eu falei, eu não sou poeta. Sou escritor de cartas. Aquele que um dia perseguiu e no fim acabou sendo perseguido. Aquele um dia conhecido como Saulo e que por fim ficou conhecido como Paulo. E como eu disse, sou escritor de cartas. E foi em uma carta ao meu amado discípulo Timóteo que eu escrevi o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A chamada por vocês cristãos, regra de fé e prática, é aquilo que sempre foi. As palavras daquele que criou tudo com palavra, em uma longa e extensa carta, dizendo a vocês o que fazer e como se comportar. Somente a Escritura. Solos Cristos. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a primeira vez em que se fala da vinda do Messias, da boca do próprio Deus, com a serpente no jardim do Éden. E que judeu não cresceu ouvindo sobre o rei que vai vir em glória, descendo dos céus com um exército de anjos para derrotar todos os inimigos do povo escolhido por Deus? Mas eu, com a minha ansiedade e as minhas preocupações do dia a dia, jamais perceberia que o Messias era o filho do carpinteiro. O amigo do meu irmão, vindo de Nazaré. Mas quando o meu irmão ficou doente, mandamos chamar Jesus, aquele que curava cegos, coxos e leprosos. Perto disso, a doença de Lázaro não era nada, certo? Mas Jesus chegou, já era tarde demais. Lázaro estava morto, não tinha mais o que fazer. E eu e Maria entramos em desespero, vivendo nesse mundo tão cruel, onde ninguém nos vê como Deus nos vê. Mas aí, meus olhos mal puderam acreditar, quando, ao som da voz do carpinteiro, Lázaro se levantou de dentre os mortos, como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse ficado doente. Ali eu percebi que nenhum rei vestido de ouro, de sedas, poderia ser melhor, poderia ser maior que aquele que levanta os mortos com o som da sua voz. Ali eu percebi que nada além de Cristo pode nos salvar. Jesus de Nazaré, o Messias prometido, somente Cristo. Amém, Jesus. Glória e glória. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Foi o que Davi compôs em um salmo. E que forma melhor de atribuir glória e honra ao Senhor, se não viver para a honra e glória dele? Sim, foi isso que eu fiz. Rejeitei todos os manjares do rei da Babilônia. Pois eu não queria nada que não fosse senão do único e verdadeiro Deus. E sim, é muito difícil. É muito difícil viver para a glória dele. É muito difícil rejeitar coisas que talvez pareçam inofensivas, mas no fim podem causar um dano enorme. Não há recompensa melhor. Não há recompensa melhor que sermos um instrumento para a honra e glória do Senhor. Para que as outras pessoas possam ver a magnitude do nosso Deus através dela. E é seu. Então, pessoalmente, caí de joelhos, perdi todos os meus sentidos, pois ser humano pecador que fui, não sou digno de ver a glória de Deus. Sabe, não há cova de leões, não há fornalha ardente que faça você se tremer como a visão da glória do Senhor. E não há nada que nos faça se prostrar como o adotor de Deus faz. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Deus para todos os tempos. Somente a glória.